alimentar para poder falar de saúde de vaca. Eu até coloquei aqui algumas hashtags que vai nortear a minha apresentação para a gente falar um pouco do uso desse aditivo em saúde de rumen, saúde intestinal e também na saúde da vaca como um todo, fechando com saúde de vaca. Então, ou seja, a gente quer casar nutrição e a parte de saúde animal. Então, ou seja, usar essas ferramentas em busca de ter vacas mais produtivas. E para começar, eu queria apresentar um pouquinho para vocês quem é essa empresa, quem é a Diamond V, que produz, né, o Nutritec, que a gente vai estar falando dele aqui ao longo da apresentação. Então, a Diamond V já é uma empresa com mais de 70 anos de existência, uma empresa americana, tá? Que tem uma referência global aí em saúde e nutrição animal. Ela tem uma localização privilegiada para o que ela faz. A Diamond V, a sede dela para a produção animal está localizada na cidade de Cedar Rapids, no estado de Iowa, né, nos Estados Unidos. Então, estão bem localizados ali no cinturão do milho, né, onde eles têm muita oferta de grão, que vocês vão ver logo adiante, que tem tudo a ver com o trabalho que eles fazem. Tá? Então, o que essa empresa faz de fato? Eu estou começando explicando isso aqui para vocês, que isso vai ser muito importante para nós a hora que a gente começar a falar de rumen de vaca, de intestino e de saúde. Tá? Então, o que a Diamond V faz de fato? A Diamond V ela é uma empresa especializada em fermentação direcionada. A Diamond V, ao longo desses 77 anos que ela tem... O Henrique, parou a apresentação aí. Clica novamente. Parou o áudio, parou o quê, Matheus? Não, só o compartilhamento de tela. Engraçado que para mim está aparecendo stop share aqui, ó. Põe em stop e clica em share de novo. Aí, agora share de novo. Aí, agora foi. Voltou? Voltou. Beleza. Então, como eu estava falando, a empresa, ela nesses 77 anos, ela se especializou em estudar micro-organismos, principalmente leveduras, né, que pudessem fermentar grãos selecionados por ela em condições específicas, temperatura, umidade, pressão de oxigênio, e através disso aí, o que se obtinha em cada processo fermentativo que eles estudavam. Né? Então, aqui na frente, a gente consegue... para mim, está aparecendo uma tela aqui do lado aqui com os participantes. Isso está bloqueando alguma visão de vocês aqui no final do slide? Ou não? Não. Pode tacar aqui, não atrapalha, não. Tá. Então, com esse processo fermentativo, né, a Diamond V colocava as leveduras, as cepas que ela estudava, junto com a seleção de grãos, em condição específica, e obtinha aí, né, 3 produtos finais. O que ela obtinha? Restos do processo de fermentação, restos de parede de levedura, ou seja, a Saccharomyces que havia sido colocada lá no início, né, vai estar morta no processo final, como qualquer processo fermentativo, por exemplo, produção de vinho. Então, quando você faz o vinho, que você tem a fermentação, no final, você não tem mais os micro-organismos que fermentaram, né, o açúcar da uva. Eles estão mortos. E, o mais importante, durante esse processo de fermentação altamente controlado, essas leveduras eram estressadas em algum momento e, em resposta a esse estresse, tá, e a esses nutrientes que elas tinham para fermentar, eram produzidos alguns metabólitos que a gente chama de metabólitos bioativos. Dentre esses metabólitos, nós vamos ter proteínas, vitaminas, antioxidantes, peptídeos e outras coisas mais, que eu vou mostrar um pouco aqui adiante. Tá? E aí, um negócio bastante interessante é que, durante esse processo, esse aprendizado da Diamond V nesses 70 anos, de buscar esse processo fermentativo bem padronizado, eles conseguiram chegar numa fórmula dos produtos de forma através de usar cromatografia, né, HPLC, sempre estar padronizando aqueles produtos que eram obtidos.
Então, toda a batida, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica deles nos Estados Unidos, é uma fábrica extremamente enxuta, muito bem automatizada, e toda a batida que sai passa por cromatografia, passa por HPLC, e aí você tem a curva daqueles metabólitos que tem dentro do produto. Então, esse aqui seria o DNA, a identidade do produto lá no final. E toda vez que eles põem aquele processo fermentativo para rodar, eu sempre tenho o mesmo produto lá no final, contendo mais de 300 compostos bioativos, né? Dentre eles, igual eu falei para vocês, resto de levedura, saccharomyces, antioxidantes, peptídeo, nucleotídeo, vitamina, polifenóis e etc. Tá? E a Diamond V, ela foi adquirida pela Cargill recentemente, e eu costumo dizer que ela é uma empresa bem voltada para a ciência, né? O P&D dela é muito forte, é uma empresa que tem muita gente, muito PhD envolvido no processo, e por esse slide aqui a gente consegue ver o quanto que a empresa é voltada para a produção de pesquisa. Ao longo desses anos, né, a empresa já produziu mais de 124 trabalhos publicados em revistas renomadas aí, né, que vão utilizar aí o método de revisão por pares para poder avaliar esses trabalhos, só para bovinos de leite. Então, a empresa, ela é uma empresa que nasceu, tem sua essência na bovinocultura de leite. E depois ela foi adaptando para as outras espécies, suínos, aves, bovino de corte, aquacultura, tá? Mas em bovino de leite é onde a empresa tem mais trabalhos publicados em revistas como Journal of Their Science, por exemplo. Tá? Em 2012, a gente teve um marco bastante histórico para a empresa, em que ela veio acumulando o know-how dela, o conhecimento, toda a parceria que ela tinha com as universidades, mundo afora e nos Estados Unidos, e ela publicou uma meta-análise bem robusta, tá? Feita por Pop e colaboradores nessa época aqui, avaliando o uso desse processo fermentativo que a Diamond V tinha em cima da produção de vacas leiteiras. Como que isso aí, como que as vacas respondiam em relação à produção, eficiência alimentar, conversão e etc. E aí vejam que até então a empresa ainda estava muito focada em produção, em desempenho, em performance. E se a gente avaliar aqui, duas coisas chamam a atenção. Tá? Ao avaliar, na meta-análise, ao avaliar os trabalhos, uma coisa que chamou a atenção é que as vacas que foram tratadas com os produtos da Diamond V, elas tiveram uma ingestão de matéria seca, né, maior do que o grupo controle, com um P bastante significativo, ou seja, a diferença estatística significativa, né, mostrando que o produto tinha capacidade, quando se avaliou, né, nessa meta-análise, de fazer vaca comer mais no início da lactação. E esse é um ponto muito buscado por nós, nutricionistas, que no momento que a vaca pare, a gente está querendo que essa vaca aumente o consumo de matéria seca o quanto antes. E o consumo de matéria seca está relacionado à produção e está altamente relacionado também à saúde da vaca. Tá? Outra coisa é a produção de leite. Então, ao se juntar todos esses trabalhos e obter uma meta-análise que traz para a gente robustez, as vacas produziam mais leite do que as demais que não haviam sido tratadas com o produto da Diamond V. Vale a pena ressaltar que até então, em 2012, a gente estava falando de outras gerações de produto da Diamond V. O produto que eu vou estar falando dele aqui hoje é a última geração de produto que a Diamond V desenvolveu para a vaca de leite, que é o Nutritec, que foi desenvolvido há aproximadamente 4, 5 anos atrás. Então, esses dados ainda não contemplavam dados vindos do Nutritec. Tá? E até então, como eu disse para vocês, a empresa ainda é muito focada em performance animal, produção, e a parte de saúde ainda não tão bem estudada. E aí, há 4, 5 anos atrás, a empresa lança o Nutritec. Tá? E o que é o Nutritec? A primeira coisa que eu acho que vale a pena ressaltar que o Nutritec ele é um produto 100% natural. Ou seja, é um produto que vem da fermentação de levedura. Então, são metabólitos que essas leveduras produzem durante esse processo fermentativo direcionado, onde elas passam por um determinado estresse, em que a gente está vivendo um cenário hoje
né, tendo países como Europa, até mesmo Estados Unidos em algumas regiões, de substituição de uso de antibióticos, promotores de crescimento e etc. Então, o Nutritec vem de encontro a essa vertente de produzir de uma maneira um pouco mais natural. E o produto tem foco tanto em saúde quanto em nutrição de vacas leiteiras, né? Contendo aí a última geração dos bioativos da Diamond V. Então, daqueles metabólitos que a Diamond V tinha há 5 anos atrás, ela passou a estudar outros metabólitos, outros processos fermentativos e chegou a um novo produto, que é o produto de última geração dela. E esse é o produto que ela está mais investindo em pesquisa e a gente vai começar a discutir delas aqui para frente. Como eu falei no início da apresentação, a nossa ideia aqui, então, é falar um pouco de saúde de vaca, e a gente está falando de nutrição, né? E muitas vezes a gente escuta falar que nutrição entra pela boca. Então, eu dividi a apresentação aqui, né, em que esse produto poderia trazer para nós no rumen, no intestino e para a vaca como um todo. E aí, no rumen, para mim, é uma parte bem interessante pelo seguinte: quando a gente fala de saúde ruminal, vários aditivos alimentares têm influência sobre o rumen, né? Modificação de flora bacteriana, modificação da eficiência, produção de determinado ácido graxo volátil. Então, eu posso estar falando aí de onóforo, de monenzina, de virginamicina ou outros produtos que têm uma ação ruminal. Quando eu olho para o Nutritec, algumas coisas, né, e os produtos que a Diamond V desenvolveu ao longo do tempo nos chamam a atenção. Entre elas, uma coisa que é comprovada cientificamente e que nos chamou muita atenção, chamou a atenção da Cargill, quando ela começou a avaliar a Diamond V como uma possível empresa para fazer parte do portfólio dela, a ingestão de matéria seca das vacas no início da lactação, que eu mostrei para vocês lá na meta-análise, foi uma coisa que chamou a atenção. E essa ingestão de matéria seca, ela foi extremamente validada ao ponto que o FDA americano, né, que seria o nosso Ministério da Agricultura aqui, que acontece? O FDA americano, ele pediu a Diamond V entrou com um processo nele, né, na verdade o FDA está mais relacionado à parte de drogas e medicamentos, tá? O Food and Drugs Administration. E aí o que acontece? A Diamond V entrou com um pedido no FDA de que, pós-análise de todos esses trabalhos, de que esse produto poderia sim trazer para as vacas um maior consumo no início de lactação, tá? Nos primeiros 70 dias aí de lactação. E o FDA falou assim, ok, a gente até então trabalha com a parte de medicamentos e drogas, mas se vocês trouxerem para nós todos os trabalhos que vocês têm, né, com todos os dados brutos e análises estatísticas, a gente vai avaliar e vai, né, dar o nosso parecer. Posto isso, o FDA passou um tempo estudando os dados da Diamond V e chegou à conclusão que realmente o produto fazia as vacas comerem mais no início da lactação. E como eu falei lá no início, isso é o sonho de todo nutricionista, porque a gente quer fazer a vaca realmente comer no momento em que ela não está comendo. A vaca está passando por balanço energético negativo, tem queda de consumo e a gente quer fazer essa vaca comer. Então o FDA solta pela primeira vez, né, para a primeira empresa global, um selo dele, né, mostrando que ele revisou e aceitou que os trabalhos que a Diamond V produziu em parceria com as universidades mundo afora, suportavam a ingestão de matéria seca das vacas em início de lactação. Já fazendo um gancho para a saúde de vaca, toda vez que eu faço a vaca comer mais, né, nós temos possibilidade de maior produção de leite, mas, além disso, algumas partes relacionadas à doença, à saúde, né, vamos falar assim, a gente tem possibilidade de estar trabalhando isso. Então, quando eu faço uma vaca comer mais já lá desde o pré-parto, no dia do parto e o pós-parto imediato, eu tenho menor chance de deslocamento de abomaso, por exemplo. Por quê? Eu vou manter o rumen cheio e, com isso, eu diminuo a chance do rumen se deslocar, né, provocando deslocamento de abomaso. O próprio status mineral, a vaca comendo mais no pré-parto, né, eu evito um desbalanço de mineral aí, como, por exemplo, hipocalcemia e até mesmo funções imunológicas que vão envolver retenção de placenta, metrite, mastite
e etc. Tá? Ilustrando o que a gente estava falando, esse é um trabalho recente, feito, né, por essa autora aqui, em 2018, mostrando o consumo de matéria seca no período de transição. Lógico que eles, aqui nesse trabalho você não está vendo, você está vendo dias relacionados ao parto, né? Então o marco zero aqui, que seria o parto. Na linha vermelha, a gente vendo o consumo de matéria seca das vacas que comeram, né, o Nutritec, e aqui o grupo controle. Então, notem que na semana anterior ao parto, as vacas que comeram o Nutritec, elas tinham um maior consumo e um consumo mais estável. Você não tem tanta oscilação de consumo como você tem, né, no grupo controle. E aí, quando chega lá na frente, 3, 4 dias depois, as vacas que comeram Nutritec, elas avançam ainda mais na curva de consumo, de uma maneira bem estabilizada, mostrando que o rumen realmente está com a microbiota, né, estabilizada, e isso vai trazer ganhos de desempenho e de performance. Então, ou seja, a saúde trazendo performance para nós no final. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto bastante dele. A Diamond V, ela tem em sua estrutura uma estrutura de pesquisa bastante robusta. Quando você chega lá na empresa, eles têm um laboratório que tem aproximadamente de 30 a 40 rumens artificiais, onde eles fazem os experimentos, né, com os produtos que estão em uso, produtos em desenvolvimento, e conseguem aí medir, né, a microbiota ruminal. Então, na última década, isso teve um avanço muito grande, medir a microbiota ruminal, determinar a microbiota ruminal, porque hoje a gente consegue fazer isso através da genômica. Diferente de anos atrás, que você teria que isolar micro-organismo, colocar em placa de Petri, onde você teria uma contaminação ali de oxigênio, e hoje, através da genômica, você consegue determinar quais populações bacterianas estão crescendo ali dentro do rumen. Tá? E aí, esse gráfico que eu falo que ele é bastante interessante, porque o que eles fizeram? Eles pegaram aqui uma condição de pH não tão desfavorável, mas também não tão favorável, um pH de 5,8 a 6. E pegaram a geração anterior de produtos que a Diamond V tinha, frente ao Nutritec e ao grupo controle. Tá? Essa linha do grupo controle aqui, vocês considerem ela nessa barra 1 aqui, ela deslocou. Tá? Então, seria o potencial 1. O que foi observado? Quando eu olho esses 3 grupos aqui, que são bactérias degradadoras de fibra, eu tenho um aumento muito expressivo quando eu uso o Nutritec, até mesmo as gerações anteriores dos produtos da Diamond V, frente às dietas controle, desse crescimento dessa população degradadora de fibra. E a gente sabe que bactéria degradadora de fibra, normalmente, ela só cresce em ambiente favorável e um rumen que esteja estável em condição de pH para ela. Tá? Então, ou seja, mostrando que a gente está começando aqui a demonstrar saúde de rumen e uma condição boa de bactérias degradadoras de fibra crescerem aí. Tá? E, em contrapartida, eu tenho também um crescimento de bactérias que utilizam ácido lático. Tá? Se eu pego aqui Megasphaera eosdene, por exemplo, ela está crescendo nesse ambiente, consumindo também o ácido lático gerado no ambiente ruminal. E isso vai trazer para nós lá na frente saúde de rumen. Tá? Quando eu vou analisar a produção de AGV dentro do rumen, já é esperado, frente a essa mudança na população bacteriana, um rumen mais saudável, que eu tenho uma maior produção de AGV. E aí aqui é muito interessante que quando eu comparo o grupo controle, as tecnologias mais antigas da Diamond V e o Nutritec, eu vejo uma produção bem acentuada do Nutritec, um aumento da produção de AGV para todos os ácidos graxos voláteis, né, que a gente está focando, que seria acetato, propionato e butirato. E aí, isso é uma coisa que chama atenção, porque normalmente quando você usa ionóforo, por exemplo, uma monenzina, normalmente você tem um aumento de um determinado AGV.
você não tem um aumento de todos eles de uma maneira simultânea. E esse aumento de propionato vai ser fundamental para nós, lá na frente, né, para mostrar tanto a questão de desempenho, quanto a questão relacionada à saúde e ao sistema imune. Nós vamos explicar isso aí um pouco mais adiante. Para fechar essa questão da saúde de rumen, esse é um outro trabalho que eu acho fantástico, um trabalho também muito recente, agora de 2018, em que eles testaram o uso do Nutritec frente a quadros de acidose subclínica em vacas leiteiras. Tá? Então, o que esse trabalho prega? Antes do parto, né, as vacas já começaram a receber Nutritec aqui nessa linha verde, nessa linha pontilhada verde, e a linha pontilhada preta são as vacas do grupo controle. E aí, uma semana antes do parto, essas vacas já estavam ali sendo adaptadas para a dieta, né, de início de lactação. E aí, o que acontece? Você tem o primeiro episódio de desafio dessas vacas. Então, as vacas que estavam recebendo, que não recebiam Nutritec, elas têm uma depressão muito grande de uma família de bactéria, tá? Aqui nesse caso, a gente não está falando de pH, mas nós estamos falando de uma família de bactérias que povoam o rumen, que é um fílum chamado Firmicutes. Esse fílum, ele representa 50% da população bacteriana do rumen. Então, ou seja, nesse estudo aqui, nós estamos falando de 50% da população bacteriana que habita o rumen. E aí, o que eles observaram? Logo na primeira semana, quando essas vacas tiveram o primeiro desafio, o filo Firmicutes teve uma queda muito grande dentro do rumen. Tá? Enquanto nas vacas que comeram Nutritec, esse filo permaneceu de uma maneira bem estável, bem flat. Vejam que a curva permanece bem flat. Isso aqui lembra para nós muito o que acontece nas fazendas leiteiras, em muitas fazendas leiteiras, no dia a dia, lá no chão da fazenda, que é quando você tem quadros de acidose ruminal, a vaca oscilando o pH, né, você tendo morte de bactéria, e aí você tem oscilação de leite no tanque, né, justamente porque essa população está sofrendo esse impacto. Então veja que quando essa vaca passou por esse período de estresse dentro do rumen, e isso foi cessado, novamente a população volta a crescer, no caso do grupo controle. Mas, imediatamente, os pesquisadores induziram essas vacas a dietas que provocassem acidose subclínica. E aí volta a cair, né, o filo Firmicutes no grupo controle. Enquanto no grupo Nutritec, a curva permanece flat. E, logo na 7ª, 8ª semana, eles promovem mais um desafio e as vacas voltam a cair aqui de novo, né, essa população bacteriana. Então, esse trabalho, para mim, ele é muito interessante, é um trabalho bem recente. Como lição dentro do rumen, eu vejo que tem 5 benefícios-chave que a gente pode tirar disso aí. O primeiro é que, ao fornecer aqueles metabólitos bioativos dentro do ambiente ruminal, eu estou dando a oportunidade de bactérias benéficas crescerem dentro do rumen e, dessa maneira, né, ter uma maior estabilização do pH ruminal. Com isso, eu consigo promover aumento da digestibilidade dos alimentos. Tem alguns trabalhos com o Nutritec mostrando aumento da digestibilidade da FDN em diferentes forragens, tá? Independente do tipo de forragem, devido a essa melhor condição, essa maior saúde de rumen. E, por fim, com um rumen mais saudável, eu tenho incremento na produção de AGVs, né? E também aumento na síntese de proteína microbiana. Então, esses são os benefícios que eu teria a nível ruminal. Saindo um pouco do nível de rumen, eu costumo dizer bastante para a nossa equipe, para os nossos clientes, para quem eu converso, que há uma tendência muito grande em se estudar, da agora em diante, já se fala bastante nisso, a saúde do intestino das vacas. Né? O pessoal de monogástrico já faz isso há bastante tempo. E o intestino talvez seja um dos órgãos mais importantes para nós,
relacionados ao sistema imune e à saúde como um todo. O intestino, ele tem contato com tudo que, né, o animal ingere, com tudo que vem do meio exterior, e ele precisa processar aquilo e estar em contato com o sistema imune do animal. Então, a saúde intestinal, ela está diretamente ligada à saúde do animal como um todo. Como que a gente pode explicar isso? Eu coloquei essa foto aqui para a gente falar um pouquinho de LPS, ou lipopolissacarídeos de membrana, né, e qual que seria a relação dele, né, com o consumo de glicose dessas vacas ou com o quadro de saúde dessas vacas. É muito comum a gente ouvir falar de LPS. Hoje o pessoal, né, da nutrição tem trabalhado muito isso. Eu trabalhei muito tempo com mastite e é muito comum a gente ouvir falar de LPS em quadros de mastite ambiental. Então, ou seja, aquela vaca que apresenta aquela mastite ambiental, por Escherichia coli, por exemplo, né, em que ela apresenta um quadro bem agudo e que a glândula mamária fica demaciada, fica vermelha, a vaca tem febre e muitas vezes a bactéria já até morreu. Às vezes eu entro com antibiótico. Hoje o processo de cultura na fazenda ou cultura on farm, um dos objetivos seria eu tratar a vaca de acordo com o patógeno que está acometendo ela. Então, num caso, por exemplo, de casos de infecção de mastite por Escherichia coli, né, onde eu teria liberação de LPS, muitas vezes o uso de antibiótico seria, né, não tão efetivo quanto em casos de infecção por bactérias gram-positivas, como, por exemplo, Streptococcus uberis. E aí, isso aqui é uma membrana, a estrutura de membrana de uma bactéria gram-negativa, que você vai ter bactéria gram-negativa no rumen, e aqui uma foto de um LPS, de um lipopolissacarídeo de membrana. Qual que é o problema do LPS? Quando essa bactéria morre, ou na glândula mamária, ou no rumen ela vai morrer por quê? Por um quadro de acidose, que vai fazer cair pH e essa bactéria gram-negativa vai vir a morrer, ou por um estresse calórico, né? Então a gente estava, né, estamos terminando aí a questão do verão, vacas passando por estresse calórico severo, que vão ter morte de bactéria gram-negativa dentro do rumen. Então, a liberação desse LPS em grande quantidade faz com que esse LPS acabe chegando ao intestino da vaca. E aí, para nós, né, como eu falei para vocês, o intestino é um órgão de grande importância quando se fala de imunidade. Por quê? O intestino ele é bastante frágil no que se diz respeito à sua estrutura. O intestino ele é composto de uma única célula ligada a uma célula vizinha através dessas junções aqui em vermelho, que a gente chama de junções de oclusão ou tie junctions. Ou seja, essas junções é quem realmente fixa uma célula à outra e não permite que o conteúdo do meio externo, né, compostos de bactérias, endotoxinas, no caso LPS e etc., consiga atravessar essa barreira, que é uma barreira do sistema imune inato, e venha a ter contato com o animal. Tá? Caso isso aconteça, eu estou expondo o animal a mecanismos aí, né, provocadores de inflamação que vão gerar consequências negativas lá na frente. Aqui, um trabalho feito pela Diamond V, com gado de corte, que eu também acho bastante interessante compartilhar com vocês, porque ele ilustra muito bem o que a gente acabou de falar. O que ele mostra aqui para nós? Foram feitos 3 tratamentos em dietas de confinamento. Então, tinha a dieta controle, tá? Que não se tinha nada para segurar uma acidose ruminal naqueles bovinos de corte. Dietas muito comuns aqui em laranja, nos Estados Unidos, tá? Para bovinos em confinamento usando antibióticos, como monenzina e tilosina. E aqui o produto da Diamond V, que foi utilizado para esses bovinos em confinamento. O que a gente pode perceber? Que ao longo do dia, à medida que os bovinos recebiam as refeições, aqui eu coloquei pH 5,6 para indicar um quadro de acidose subclínica, os bovinos do grupo controle e do grupo
que usava antibiótico, monenzina e tilosina, né, a gente tinha, esses bovinos passavam boa parte do dia com pH abaixo de 5,6. E os bovinos que comeram os produtos de fermentação da Diamond V, focado em gado de corte, não chegaram a atingir a curva aqui do pH 5,6. Tá? E aí os pesquisadores da Diamond V conseguiram fazer um estudo em cima de LPS, produção e morte de bactérias de LPS do rumen, sendo que esse grupo aqui, tá, tinha uma produção de 41% a menos de LPS no rumen, ou seja, ia chegar uma enxurrada muito menor de LPS no intestino, tá? Um trabalho aí publicado no Journal of Dairy Science em 2018, mostrando que a produção de LPS realmente era reduzida porque você tinha um pH de rumen bastante estabilizado. Então, a saúde de rumen estava preservada. Tá? Além disso, esse é um outro trabalho bastante interessante que foi feito, um trabalho in vitro, feito com intestino de leitão. Então, eles pegaram o intestino de leitão como modelo e quiseram avaliar a integridade intestinal frente ao desafio que se era aplicado a esse intestino. O modelo de intestino não muda, né, entre o leitão e o ruminante, ali no caso, pensando na junção de oclusão. Então, ou seja, o que se estava prevendo? Que antes do estresse oxidativo que foi aplicado nesse intestino, o grupo controle e o grupo que tinha Nutritec, eles tinham a mesma força, a mesma resistência entre uma célula e outra. À medida que eu apliquei um estresse oxidativo em cima desse epitélio, tá, o grupo controle caiu consideravelmente a sua capacidade de unir uma célula à outra e reter, né, a passagem dessas endotoxinas para dentro do organismo animal. Tá? Então, ou seja, mesmo assim, nesse caso, com estresse oxidativo, eu tive uma diferença estatística do produto segurando, ajudando tanto na junção de oclusão, como também em outras partes do sistema imune, como produção de muco, produção de IgA e etc., aí, em cima desse intestino de leitão usado como protótipo. Então, pois bem, a gente falou de saúde de rumen, saúde de intestino, e agora vamos casar isso com saúde de vaca. Né? Como que a gente pode trazer isso para a saúde de vaca e resultar isso em desempenho? Porque muitas vezes a gente quer desempenho, mas não fala da questão da saúde. E aqui hoje o objetivo é o seguinte: vamos trazer a saúde e a saúde trará o desempenho. Tá? Tudo que a gente quer, pensando em produção de leite, né, ou até mesmo pensando em produção animal, é ter um balanço imunológico bem feito para que esse animal possa lidar com os agentes estressores que você tem no ambiente, sejam eles microbiológicos, físicos, químicos, né, e possam vir a produzir de uma maneira adequada. E, dessa maneira, eu preciso que as respostas imunológicas inatas, né, e as adquiridas, elas estejam e sejam bastante eficientes. E eu coloquei aqui a inata em vermelho, porque no caso do Nutritec, Nutritec não é uma vacina. No caso do Nutritec, boa parte do que eu consigo é modular sistema imune inato, como, por exemplo, ter um intestino, uma barreira, né, física mais eficiente, ter uma barreira de uma produção de muco aumentada, ter produção de IgA aumentada. Nessa questão do IgA aqui, um negócio bastante interessante é que, posteriormente, a Diamond V lançou a versão humana do produto, chamada Epicor. E essa versão ela foi descoberta na própria fábrica, através de funcionários que tinham contato com o produto, e aí dos estudos humanos que foram feitos foi coleta suave da mucosa da boca, e os funcionários que eram expostos a essa condição tinham uma resposta imune inata, né, melhor, além de produção de IgA também mais aumentada, reforçando aí a proteção de mucosa. A gente sabe da função do IgA na proteção de mucosa. E, por fim, controle de produção de radicais livres,
que a gente sabe que está bastante impactado, né, ligado ao sistema imunológico. A gente falou lá atrás que dá condição para o rumen de produzir mais propionato, né, mostrou para nós que as vacas foram capazes de produzir uma grande quantidade de propionato, né, dentre os ácidos graxos voláteis que foram produzidos. E aí eu trago aqui uma ilustração de como que a vaca produz sua energia, né? Então a vaca usa esses ácidos graxos voláteis produzidos no rumen para produzir glicose, né, através da gliconeogênese que vai ser feita no fígado. Então, quanto mais propionato eu tenho à disposição da vaca, mais glicose essa vaca vai produzir. E a glicose, ela acaba sendo a mola mestre do metabolismo energético da vaca leiteira, tanto para a produção de leite, quanto para outras condições como crescimento, reprodução, sistema imunológico, que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, falando de sistema imune, eu acho que essa produção de glicose, ela cai no momento muito ideal, porque o sistema imune, ele usa basicamente a glicose como fonte energética para funcionar. Então, nós temos na vaca leiteira dois sistemas, duas partes, que usam glicose sem pagar pedágio, vamos falar assim, entre aspas. Tá? Quem seriam esses dois? A glândula mamária e o sistema imunológico. Então, a glândula mamária ela não precisa de insulina para poder usar glicose para a produção de leite. Toda a produção de leite, né, toda a glicose que está disponível, a glândula mamária vai captar para ela, para a produção de leite. Entretanto, o sistema imune também não precisa de insulina para usar glicose. Por quê? No processo de evolução, o organismo precisa se defender. E aí, numa questão de defesa ou produção de leite, a vaca acaba optando pelo sistema imunológico, pela defesa. Eu preciso sobreviver. Tá? Então, ativar o sistema imune de uma vaca ou de qualquer animal, ou o nosso, gasta muita energia, gasta muita glicose, e isso faz com que a produção de leite despenque. E nós vamos ver isso aqui, né, na prática e mostrando isso através de conta. Então, toda vez que eu ativo o sistema imune, as células são obrigadas a usar muita glicose. Tá? Num caso de desafio, por exemplo, com LPS, um exemplo, por exemplo, de mastite, eu vou lá e vou induzir uma mastite através de um experimento. Eu vou infundir LPS na glândula mamária de uma vaca, ou através da via intravenosa. Tá? Então, esses experimentos que usam LPS para estudar processo inflamatório mostram que rapidamente a vaca tem uma hipoglicemia severa. Por quê? Ela desloca a glicose que ela está produzindo para atender o sistema imune. Então, uma vaca com sistema imune ativado, usando LPS como essa fonte de ativar o sistema imune, ela consome por dia 2,1 quilos de glicose. Tá? E se a gente for fazer uma conta, uma vaca, né, aí de 57 litros de leite por dia, aproximadamente, com um conteúdo de lactose aí de 4,8, ela precisa de 2,7 quilos de glicose por dia para manter a sua produção. Então, você imagina uma vaca de 57 litros que contrai uma mastite ambiental, tá? E precisa lidar com essa mastite ambiental. Voltando no slide anterior, ela vai precisar de 2 quilos de glicose para poder suportar o sistema imune. Só que ela precisaria de 2,7 para produzir os 57 litros de leite. O que acontece com a produção de leite dessa vaca? Despenca. Isso não é novidade para nenhum de nós. Todos nós que vamos em fazenda, mexemos com fazenda, sabemos que vacas que apresentam quadro de mastite ambiental vão despencar a produção de leite ao apresentar esse quadro de mastite ambiental. E aí, trazendo para a vaca como um todo, né, o sistema imune, ele realmente drena bastante glicose do animal. E
o que acontece? Quando a vaca tem algum start do sistema inflamatório, essa vaca começa a produzir mediadores inflamatórios, como interleucinas, citocinas, que vão até o fígado e vão fazer o fígado produzir sinalizadores ou proteínas de fase aguda, como, por exemplo, a aptoglobina. Então, a aptoglobina, né, ou proteína C reativa, ou outras proteínas que o fígado possa produzir, mas a aptoglobina tem sido bastante utilizada para estudar estudar como marcador de inflamação em vacas leiteiras. Esse é um trabalho bastante interessante feito pela DiamondV, usando o Nutritec, pegando aqui o período pré e pós-parto, né? Usando dietas de alto amido, né? SHS, ou seja, high start, ou baixo amido, low start. Então, quando eu pego o grupo esse grupo em preto aqui, ó, né? Que foram dietas de grupo controle, tá? Que não comeram Nutritec no pré-parto, eu tenho uma concentração de aptoglobina, ou seja, o fígado me indicando inflamação, muito mais alta do que eu tenho nos grupos que comeram Nutritec no pré-parto. Mesmo para aquelas vacas, tá? Que tiveram, aqui ó, nesse caso aqui dessa linha pontilhada, que tiveram um consumo aí de alto amido e foram tratadas com Nutritec. Então, ou seja, mesmo com alto amido, o Nutritec ainda ajudou a segurar a barra e foi melhor que o baixo amido do grupo controle. Ainda na aptoglobina, a aptoglobina ela faz parte da fisiologia da vaca. Esse trabalho aqui mostra para a gente, no dia do parto, no dia 0, vejam aqui ó, que vacas saudáveis, ou seja, aquela vaca que não apresentou doença nenhuma, ela sai de uma curva, né, de uma tendência e dá um pico no dia do parto, mesmo sem ter doença. Por quê? Porque o próprio parto, né, tem processo que ativa a inflamação. Tá? Então, é normal e a vaca retorna rapidamente, com 7 dias, para níveis basais de aptoglobina. Entretanto, quando eu vou para vacas que tiveram alguma doença no parto, ali no pós-parto ou pré-parto, e, nesse caso aqui, retenção de placenta, o pico é muito mais elevado, fazendo a vaca ativar de uma maneira muito exacerbada o sistema inflamatório, que vai consumir uma quantidade de glicose violenta e vai fazer a vaca cair produção de leite, e isso se perdura por mais tempo. A vaca, lá com os 14 dias, é que a vaca volta para a faixa basal dela aqui. Ainda nessa linha de raciocínio, esse é um trabalho que ainda está sendo publicado, são dados preliminares que eu estou trazendo para vocês aqui, feito na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrando infecção de glândula mamária por Streptococcus uberis, tá? De vacas tratadas ou não com Nutritec. É um trabalho, para mim, muito interessante. É outro trabalho que eu achei show de bola. O que acontece? O pessoal tratou essas vacas por 45 dias antes de fazer o desafio com Streptococcus uberis nas vacas. Tá? Então, ou seja, as vacas que comiam Nutritec, que estavam aqui em verde, e vinham apresentando uma performance um pouco melhor. As vacas do grupo controle e vinham apresentando uma performance mais baixa, né? Vacas aí de 38 a 40 e poucos quilos de leite por dia. Tá? No dia 45, foi feita a infusão na glândula mamária, utilizando ali uma seringa, né, de Streptococcus uberis, que é uma bactéria, na glândula mamária dessas vacas. E o que aconteceu? Imediatamente, no mesmo dia, né, e perdurando até aqui 2 dias, as vacas despencaram a produção de leite de 40 litros, vindo aqui a produzir 18, 19 litros de leite por dia. E é o que a gente costuma ver em fazenda quando você tem, né, casos aí agudos de mastite. Só que o que chama a atenção? Como o sistema imune da vaca já vinha sendo melhor trabalhado, sistema imune inato, as barreiras, né, e a resposta do sistema imune da vaca em relação a isso aí, a disponibilidade de glicose, as vacas do grupo que comiam Nutritec,
elas retomaram a produção numa velocidade muito maior, voltando ao nível anterior, tá? E permaneceram dando mais leite até o final aqui dos 75 dias, coisa que o grupo controle não conseguiu mais retomar de onde parou e ainda terminou aqui devendo, né, de 5 a 6 litros de leite na lactação. Então, veja o impacto de uma doença de uma vaca que não estava com o sistema imune bem adaptado para lidar com essa doença. Tá? Ainda nesse experimento, outra coisa que eu achei muito bacana foi como que o organismo tende a lidar com os quadros de infecção para essas vacas tratadas ou não com o Nutritec. E aí foi feito o score linear de célula somática pós-desafio. Então, o que eles fizeram? Logo após a infecção com Streptococcus uberis, eu comecei a medir de hora em hora quanto que estava a célula somática desses animais. E vejam que em 30 horas, tá, as vacas, um negócio que eu não falei para vocês, é que antes da infecção, todas essas vacas eram vacas sadias para a célula somática, para mastite. Vaca com 50 mil de célula somática. Tá? E aí, em 30 horas, as vacas do grupo Nutritec foram para 180 mil de célula somática e o grupo controle explodiu a resposta inflamatória, mandando neutrófilo para a glândula mamária, né, passando aí de 1 milhão de células somáticas para combater isso aí. Outra coisa que foi avaliada nesse mesmo experimento foi a temperatura retal, para mostrar como que a vaca estava lidando com essa inflamação a nível corporal e também do úbere. Tá? E aí, então, analisando aqui o úbere, eles fizeram um experimento de um lado e do outro da glândula mamária, né? As vacas que comiam Nutritec apresentaram menor temperatura de úbere, né? Visto também menor exacerbação desse processo inflamatório, tá? E dessa maneira, tendo uma menor demanda de glicose, menor ativação desse sistema imune frente ao que estava ocorrendo. Beleza. Caminhando para o fim, outra coisa muito bacana que a gente tem no Nutritec e nos produtos da Diamond V é que, ao longo desses anos, eles têm estudado, tanto para avicultura quanto para bovino de leite, a relação do sistema imune e de patógenos. E eles têm observado que bactérias patogênicas, como Salmonella, que causa diarreia em bezerro, né, Escherichia coli, causadora de diarreia também, causadora de metrite em vaca leiteira, mastite, esses micro-organismos, eles habitam o trato intestinal, né, desses animais, muitas vezes, de uma maneira sintomática, mas estão ali espalhando isso pela propriedade e, hora ou outra, eles podem causar doença. E eles começaram a fazer coleta de fezes desses animais, tanto na avicultura quanto em bovinos de leite, e começaram a ver que animais tratados com essa tecnologia, né, eles apresentavam uma menor excreção desses patógenos no ambiente via fezes. Então, o UFC por grama de fezes, aqui no caso, né, olhando o ilho, tanto para a Escherichia coli quanto para a Salmonella, o que nos traz uma reflexão aí, até mesmo para a biosseguridade ou biossegurança dentro das fazendas. Ou seja, à medida que eu vou diminuindo a circulação desses patógenos na fazenda, eu vou também diminuindo o desafio para bezerras, vacas e outras categorias animais. Tá? E no campo, como que o Nutritec tem se comportado? Esse é um resumo bastante interessante de fazendas de teste a campo nos Estados Unidos, em que eles têm um banco de dados de mais de 5 mil vacas, incluindo vacas holandesas, Jersey e também cruzamentos, né, em várias regiões dos Estados Unidos, em várias épocas do ano, temperatura, condição de manejo, e avaliando, né, o Nutritec frente a tecnologias antigas, né, da Diamond V. Então, por exemplo, trabalhos que avaliaram o XPC, que é a tecnologia antiga, ou XPC mais Omnigen, e mostrando que o Nutritec conseguiu, ainda nessa condição, puxar aqui 1,5 litro, 1,8 litro, por exemplo, nesse trabalho. Né? Trabalhos que a gente chama aqui de placebo, que não tinha nada. Então, puxando aí 2 litros de leite,
1 litro e pouco de leite. Então, no caso do Nutritec, é um pouco diferente daquela meta-análise que eu mostrei lá atrás, porque o Nutritec realmente ele busca a saúde da vaca. E ao ter saúde, eu tenho mais condição de ter glicose vinda da gliconeogênese e outras, né, ferramentas ali que vão fazer essa vaca produzir mais leite. Tá? Um negócio interessante também é de se falar assim, quanto tempo eu devo esperar o resultado do Nutritec? Então, o Nutritec, como a gente já falou, ele não mexe só com rumen. Não é só adaptação de flora. Eu tenho rumen, eu tenho intestino e eu tenho sistema imunológico como um todo. Então, esse aqui é um teste de campo feito na Califórnia, num grande rebanho, que se usou 307 vacas por tratamento. Então, vocês vejam que aqui, ó, a gente teve o início do tratamento dos animais e a curva ela só começa a se deslocar lá mais na frente, onde a gente tem de 8 semanas a 9 semanas aqui, para me ter realmente o grande descolamento de curva. É diferente de quando eu faço experimento muito voltado para rumen, para aditivos ruminais, em que ali cerca de 14 a 21 dias eu já observo um grande salto, né, dessa diferença de produção. Então, a diferença que a gente espera é uma diferença mais duradoura, porque envolve toda uma modulação de sistema imune também. Tá? Finalizando, então, o que a gente enxerga desse aditivo como ferramenta para poder perdurar e continuar a nossa produção e produtividade? Que a chave do sucesso, né, seria ter vacas saudáveis, produzindo muito leite e sendo longevas no rebanho. Então, o que a gente quer? A gente enxerga que a saúde, cada vez mais falar de saúde, vai ser uma ferramenta para a gente poder obter produtividade. O nutricionista vai passar cada vez mais. A gente já domina muito bem rumen, a gente sabe falar muito bem de amido no rumen, processamento, grãos nas fezes, né, amido nas fezes e etc. Então, a gente está querendo pegar tudo aquilo que a gente já tem, essa dieta bem balanceada, esse amido que eu coloquei, que eu processei, que eu fiz para essa vaca, ter um ambiente muito de rumen, muito bem equilibrado com o intestino, de forma que essa vaca use a glicose da melhor maneira possível. Esse é o recado. Né? Então, o nutricionista tem produzido muita glicose, a gente aprendeu a produzir glicose muito bem, e agora a gente precisa aproveitar essa glicose da melhor maneira. Tá? Isso era o que eu tinha para poder compartilhar com vocês. Tá? Fico à disposição e estamos abertos a perguntas. Obrigado aí pela participação. Bom, Henrique, maravilha. Parabéns aí pela apresentação. Pessoal, recebi aqui bastante gente parabenizando você, algumas perguntas aqui, né? Excelente material aí. Uma das perguntas aqui, Henrique, pediu que você comentasse novamente como seria esse benefício aí do Nutritec para a saúde, né? Então, não dá para pensar simplesmente como a monenzina, como o efeito da monenzina. Justamente, João, boa pergunta. Então, o Nutritec, a gente tem posicionado, tanto a Demonville lá nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, como um aditivo focado em saúde de vaca leiteira, um aditivo nutricional buscando a saúde. Lá atrás eu falei para vocês, isso é um ponto importante, gente, que o produto, quando eu falo de monenzina, a monenzina também vem de um processo fermentativo, né? Só que a monenzina é uma molécula, eu estou falando da monenzina, né? E quando eu venho falar do Nutritec, eu tenho ali, naquele HPLC que eu mostrei para vocês, na cromatografia, eu tenho mais de 300 compostos envolvidos dentro desse produto. Então, eu tenho vários compostos que vão agir de uma maneira sinérgica e em vários sítios de atuação no animal, vão agir no rumen, na população bacteriana do rumen, no intestino, fortalecendo o intestino, que tem uma relação muito grande com saúde de vaca, né? Produção de glicose e também no sistema imune como um todo. E aí, lá no final, eu tenho esse ganho em saúde. Tá? Então, acho que a gente tem que ver de uma maneira que a gente tem muitos substratos ali dentro que vão trazer essa saúde para a vaca. Henrique, uma outra pergunta aqui. Você comentou, né, e a pessoa pediu aqui que reforçasse aí. Então, se visualmente os animais, as vacas ali, não apresentarem nenhum tipo de problema, ainda vale a pena o uso do Nutritec aí, que tipo de benefício teria, né? Tá, vamos lá. Quando a gente fala visualmente não apresentar nenhum tipo de problema, né, eu entendo que essa pessoa está falando aí a nível de doença,
né? Então, o Nutritec, eu não estou falando que o Nutritec vai ser uma ferramenta, né, um medicamento, um antibiótico de efeito profilático ou curativo, tá? Então, assim, o Nutritec, ele cai muito bem em diversas situações, porque eu vou estar trabalhando a vaca como um todo. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que sair daqui. A vaca como um todo, dando saúde para essa vaca, e essa saúde vai se refletir em leite. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu tenho vaca com estresse calórico, né, a vaca às vezes tem potencial genético para dar 40 litros de leite, mas ela está dando 33, 36, 34, né? E aí o que acontece? É o potencial genético que está limitando ela? Não. O estresse calórico está fazendo ela desviar a glicose para outros sítios de atuação, principalmente sistema imune, e essa vaca está despencando leite. Então, no caso do Nutritec, eu sempre tenho desafio de vaca de leite pensando em rumen, em dieta que está apertada, né? A nível de intestino. Então, assim, o uso do Nutritec, ele seria uma ferramenta muito interessante em rebanhos. A gente tem bastante relato já de cliente que está usando no Brasil como um todo. Inclusive, tive um relato bastante interessante há pouco tempo no Paraná, de vacas que estavam usando a mesma ração, igual, e a gente passou a colocar Nutritec e as vacas subiram leite. Por quê? Às vezes essa vaca tem um potencial genético para expressar e alguma coisa está limitando ela ali, né, em uso dessa glicose ou saúde de rumo e saúde de intestino. Ô, Henrique, em cima desse comentário que você falou aí de produtividade, tem uma pergunta aqui. Dá para ter uma referência, uma expectativa de aumento de produção leiteira aí, produção de leite usando o Nutritec? Dá sim. Lembrando que, né, a gente está falando de condições diferentes de rebanho. Né? Então, assim, num rebanho que eu tenho um desafio maior, talvez eu tenha uma resposta um pouco melhor, porque as vacas às vezes estão realmente passando por uma dificuldade um pouco maior. Tá? Mas o que a gente tem visto, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tem sido um número referência para nós, que é algo em torno aí de 1,5 litro a 2 litros de leite, quando eu trabalho com a tecnologia, pensando aí em trazer essa saúde para a vaca e isso convertendo em produção leiteira. Tá? Então, esse é o número que a gente tem trabalhado. Lógico que a gente viu lá, eu mostrei para vocês alguns trabalhos nos Estados Unidos, que às vezes você tem condições que vai até mais. Né? O trabalho que eu estava falando no Paraná, em fazendas do Paraná, foi conduzido por um ATC nosso, o Evandro, e o Evandro observou lá produções ali que aumentar, que o mesmo rebanho, né, rebanhos que estavam em 38 litros de leite, mais ou menos, o rebanho foi para 43, 42. Então, assim, dependendo do rebanho, eu vou ter uma resposta. Né? E outra coisa, de novo, eu vou voltar a frisar no tempo de resposta. Gente, Nutritec não é ingrediente. Não é uma gordura protegida, por exemplo, ou um soy pass que eu coloco hoje e a vaca daqui 5 dias já está assimilando aquilo como ingrediente, está chegando para ela mais lipídio, mais proteína e essa vaca está produzindo mais leite. Né? O Nutritec vai mexer em toda a modulação ruminal, em toda a questão de intestino, de saúde intestinal, saúde da vaca, e aí a resposta, vocês vejam que assim, vem uma resposta rápida, mas a resposta mais duradoura ela vai aparecer ali por volta dos 90 dias de produção de leite, é que ela vai começar a aparecer. Tá? E outra coisa é trabalhar vacas que estão aí entrando no pré-parto, que a vaca já entra embalada na lactação. Bom, Henrique, aproveitar essas 2 últimas respostas para uma pergunta aqui. Em situações de estresse calórico, você tem alguma informação, dados aí que possam, do Nutritec, com relação à permeabilidade intestinal aí, para você reforçar essa informação? Boa pergunta essa aí. Temos sim, tá? A Diamond pesquisa bastante coisa do Nutritec relacionada a estresse calórico, principalmente relacionada a essa questão da permeabilidade intestinal. Então, tanto para vocês verem como que a coisa está avançada, gente. Tanto para vaca leiteira, tanto usando o Nutritec, tem bastante trabalho mostrando esse reforço do Nutritec em vacas com estresse calórico, tem vários trabalhos com estresse calórico mostrando aumento de produção de leite e também na versão do humano. Né? O produto que eu falei para vocês lá, o Epicor, tem um dos trabalhos que eu não coloquei aqui, tem trabalhos com ratos
em que eles colocam os ratos em estresse calórico para usar essa versão do humano, que é o produto chamado Epicor, né? E eles conseguem avaliar ali a questão da translocação do LPS de endotoxinas no intestino de ratos, né? Mostrando que os ratos tratados com Epicor tinham um intestino bastante reforçado nessa questão. O Henrique, veio a pergunta com relação, tem esse benefício aí de imunidade, e se tem alguma relação do Nutritec, algum benefício com relação a micotoxinas? Tá, essa é uma questão que já não envolve o produto, tá? O fato da vaca estar com o sistema imune mais fortalecido, talvez possa ajudar a vaca a passar por isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas o Nutritec não tira a necessidade do uso de absorvente de micotoxina em dietas de desafio. Então, se eu tenho micotoxina ali, se eu tenho afla, se eu tenho zeia, se eu tenho qualquer micotoxina em alto nível, colocando o rebanho em risco, né, não vai ser o Nutritec que vai segurar isso aí. Eu tenho que colocar um absorvente de micotoxina e outra coisa, eu tenho que trabalhar com prevenção, né? Quanto melhor o meu alimento, melhor o nível de contaminação, menor o nível de contaminação, menos eu estou expondo o meu rebanho. O Henrique, veio questionamento com relação a esses desafios que a gente está passando aí, falando de vírus, se a gente tem alguma expectativa de melhoria do sistema imune em resposta a vírus aí, né, pensando no animal, com o uso do Nutritec, né? Tá, a gente não tem ainda nenhuma pesquisa nesse sentido, pensando em vírus, tá? Tem algum trabalho, a gente está até trazendo aqui para dar uma analisada, alguma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Não é vírus, mas alguns trabalhos com bezerra, analisando a questão de criptosporidiose. Então, o uso de Nutritec ou de produtos destinados a bezerras ajudou as bezerras a passarem melhor, né, pelas infecções por criptosporídeo. Então, ou seja, o sistema mais fortalecido, o sistema imune mais fortalecido, né, pode ajudar. Mas nós não temos nenhum trabalho nessa questão de vírus, de diarreia provocada por vírus nos bovinos, que possa relacionar e que eu possa dar para vocês alguma referência. Aqui eu vou fazer um compilado de algumas perguntas aqui. Usando o Nutritec, deve abandonar ou se teria algum... Abandonar os aditivos tradicionais, a monenzina, o uso de levedura, ou não dá para pensar nisso aí dessa forma? Esse é um questionamento bom, e eu vou começar ele pela levedura, né? A levedura tem sido bastante estudada, a gente já tem, né, trabalhado há bastante tempo com levedura na nutrição de ruminante, só que a levedura ela apresenta, vamos falar assim, alguns percalços até ela chegar na boca da vaca e fazer o que ela precisa fazer, né? Vamos lá. Levedura, ela precisa de um ambiente. Se eu pegar, por exemplo, uma silagem, ou vou pegar dois processos fermentativos aqui para tentar ilustrar. Silagem e o processo de fabricação de vinho. Então, quando eu vou fazer o vinho, a levedura usa basicamente açúcar como fonte de energia para sobreviver, tá? Coisa que o rumen é pobre, né? Normalmente nas dietas você tem uma baixa concentração de açúcar a nível de rumen. Outra coisa é que a levedura ela vai usando, ela trabalha como um micro-organismo aeróbio facultativo, e aí ela vai utilizando o oxigênio do meio até que aquele oxigênio caia, né, e você não tem uma condição muito boa para aquela levedura se expressar ali no meio. E por fim, a condição de pH. Toda vez que o pH cai, que ele despenca, a levedura é muito sensível à condição de pH. Fato é que tanto no vinho quanto na silagem, quando o processo vai acontecendo e que o pH despenca e que o consumo de açúcar acontece e que o oxigênio cai, a levedura morre. Quando você abre uma garrafa de vinho para beber, você já não tem levedura viva mais, tá? É o mesmo que a gente faz lá nas câmaras de fermentação da Diamond V. Chega uma hora que a levedura morre. E eu estou entregando para a vaca ali parede de levedura, né, pedaços de levedura, meio de fermentação, mas o que eu estou mais procurando ali é o que a levedura me entregou de mais nobre,
que são os metabólitos que ela produziu ali no processo. Então, quando eu falo de levedura e Nutritec, o Nutritec poderia sim substituir levedura na dieta, pensando no que ela faz a nível de rumen, tá? E pensando a nível de monenzina, o que a monenzina faz? Traz principalmente eficiência energética, né? Vamos falar assim, selecionando, né, matando bactérias ali que vão gram-positivas ali, né? E trazendo eficiência energética. Eu costumo fazer uma analogia nesse sentido aí, João, que bactérias, que a monenzina, ela atua basicamente numa população específica de bactéria e ela me traz um benefício que seria a eficiência energética. Então, eu vou fazer uma assimilação aqui um pouco grosseira, que é como se a monenzina fosse um herbicida seletivo. Tá? Quando eu vou para o Nutritec, eu não estou falando de herbicida seletivo, eu não estou matando ninguém para poder favorecer outra população bacteriana. No caso do Nutritec, eu estou dando condição dentro do rumen, substrato, através desses metabólitos, para que várias populações cresçam e tragam o que a gente quer de benefício. Então, eu trato o Nutritec como se fosse uma condição de fertilizante a nível de rumen e a monenzina seria um herbicida seletivo. Ô, Henrique, só a última pergunta para a gente fechar. Aí tem bastante perguntas aqui, mas o tempo já está bem avançado aí. Comenta um pouco da estratégia, que tipo de estratégia dá para a gente pensar, não só na fase da lactação, mas também em pré-parto, pensando em desafio aí de estresse calórico, estresse térmico, que tipo de estratégia dá para ser montada pensando no uso aí dos benefícios com o uso do Nutritec? Então, assim, acho que a estratégia ela é bastante importante. Hoje, na nossa empresa, a gente já tem uma linha bem definida na lactação, a linha de transição está sendo construída, né? E dentro da linha de transição, eu vejo muito benefício pela seguinte coisa. Na linha de transição, a gente pensar que a vaca está com o sistema imune deprimido, né? E a vaca está com baixo consumo. E nessa apresentação aqui a gente mostrou que o aditivo tem capacidade de puxar consumo, puxando consumo, né? Eu faço com que essa vaca já arranque a lactação de uma maneira bem avançada e também superar os desafios que essa vaca tem a nível de sistema imunológico. Tem vários trabalhos com o Nutritec, inclusive tem um trabalho muito grande sendo feito nos Estados Unidos, um compilado de 10 mil vacas, mas tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, questão de incidência de mastite clínica em vaca leiteira, né? Então, assim, as vacas normalmente do grupo tratamento, do grupo Nutritec, têm menor incidência de casos clínicos, tá? Então, isso é um negócio que mastite é uma excelente doença para estudar imunologia em vaca leiteira. Então, se a gente fala em imunologia no pré-parto, isso aí caberia muito bem. E para fechar com o estresse calórico, né, nas situações de estresse calórico, junto com outras alternativas, é lógico, gente, estresse calórico, eu volto a frisar aqui, eu falo isso em toda a apresentação minha, estresse calórico exige 3 frentes de trabalho nossa, nutrição, manejo, né, e ambiência. Então, não adianta dar uma nutrição se eu não refrigero vaca, se eu não resfrio vaca, se eu não faço aspersão. Não adianta eu fazer tudo se eu coloco as vacas apertadas na sala de espera, debaixo do sol. Então, assim, a nutrição e o Nutritec sendo um aditivo para isso aí ajudaria bastante na questão de saúde intestinal e LPS, que é um dos maiores desafios que nós temos no estresse calórico para a vaca leiteira. Bom, Henrique, obrigado, agradecer a todos aí pela presença, né? E aí eu gostaria de dar uma mensagem final sua aí. Onde é que a gente pode encontrar o Nutritec para a gente utilizar, né? E parabéns pela apresentação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, a gente agradece a oportunidade. Pessoal que tiver dúvida, que tiver qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, estamos à disposição. O Nutritec hoje, né? A Nutron trabalha com o Nutritec na nossa linha de núcleos, então a gente tem a nossa linha máxima, que vai o Nutritec, pensando aí realmente em imunidade de vaca, em saúde de vaca e desempenho, e a gente tem vários parceiros comerciais, Brasil afora, várias fábricas de rações que já trabalham com o Nutritec em suas rações. Então, assim,
hoje seriam as duas maneiras mais fáceis do produtor, né, e do técnico conseguir trabalhar com esse produto a nível de fazenda. Tá? Então, seriam essa a estratégia para a gente trabalhar. Não, beleza, obrigado, né, e bom dia a todos aí, até uma próxima oportunidade. Parabéns, Henrique. Então tá bom, gente. Obrigado e até a próxima.